O Rolo Bíblico. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Rolo Bíblico. E a gente já começa trazendo um convidado especial aqui. Mas primeiro de tudo eu quero agradecer você que está aqui participando com a gente, que está escutando esse podcast, assistindo. A nossa ideia aqui do Rolo Bíblico é trazer assuntos que pode ser que dê rolo, que dê confusão, mas a gente vai falar de assuntos bíblicos, que às vezes a gente tem aquelas perguntas, aquelas dúvidas que a gente não coloca pra fora, mas aqui no podcast é o lugar pra gente conversar sobre isso. E a gente começa o nosso podcast trazendo aqui o nosso convidado especial, Pastor Dudu. Muito obrigado. Obrigada por ter aqui. Pastor Dudu, eu não sei nem qual é o seu nome. Pra mim, seu nome é Pastor Dudu. Como é seu nome, por favor? Pode ser Pastor Dudu, não tem Pastor problema não. Dudu. Se o anjo anotar Pastor Dudu no livro da vida, já tá valendo. Já tá ótimo. O problema é não estar nem Pastor Dudu lá, nem Eduardo, nem ninguém, né? No RG aparece Pastor Dudu, né? Não agora... parece não. Eu tô querendo mudar, fazer o processo de mudança, mas é Eduardo Batista da Silva. Eduardo Batista da Silva. Da onde que esse... Silva, que testemunha que é pobre mesmo. E é da onde esse... Então, eu onde? nasci no Rio de Janeiro, né? Hoje eu trabalho na União Leste Brasileira, que na verdade compreende o estado da Bahia e Sergipe. Olha só, e veio parar aqui em Orlando como? Vim parar, atendendo um convite aí para fazer uma programação especial para os adolescentes, já que a gente já trabalha com os adolescentes lá na Bahia e no Sergipe, né? Nós temos lá um universo de 7 associações ao total, 220 mil membros, dos quais aí pelo menos 60% são jovens. Uau! Bem legal. Show de bola. E a gente não tá sozinho aqui hoje, a gente tem o Toninho, que veio participar com a gente, e o Adriano, que vai ajudar a conduzir essa conversa aqui. E o nosso assunto hoje, pastor, a gente quer fazer umas perguntas, assim, bem legais, assim, pra você. Do rolo bíblico. Do rolo bíblico. Mas é tranquilo fazer o rolo bíblico com gente desenrolada. Ah, então... É a receita fácil. certa, a receita certa. Pronto. Acho que o único enrolado aqui sou eu. Tá certo. E tá desenrolando no inglês, pastor? Como é que tá o inglês aqui? I need to study more, because my English is very poor. I understood you perfectly. A gente vai botar a legenda depois, pra quem tá ouvindo em áudio, lascou. Muito bom, muito bom. Pastor, a gente quer entender hoje aqui como é que faz para essa geração jovem, de adolescentes, e você é especialista nessa geração, como é que faz para essa geração pregar sobre a volta de Jesus? Por que não tem nada acontecendo, pastor? Eu sou especialista, é um termo muito forte, né? Você me outorga muita responsabilidade diante dessa declaração. Mas vamos lá. Não é exatamente não está acontecendo nada. Não é bem assim. Tem muita coisa boa acontecendo em muito lugar. Mesmo porque o planeta é um universo muito grande. E se você observar o que está sendo feito em várias partes do mundo, é motivo de grande alegria. Mas, em compensação, quando você olha para outros lugares, estarrecedor a falta de envolvimento e de existência. Na verdade, não tem como se envolver, porque não existe adolescente já em algumas regiões do mundo. Você olha para a Europa, por exemplo, está bem pobre a massa adolescente, a massa jovem da igreja. Mas você olha para a América do Sul, por exemplo, você percebe um movimento lá muito legal. Existem problemas? Óbvio que existem. Existem porque tem problema em todo lugar. Mas tem muitos lugares aí que a gente pode citar algumas referências bem interessantes do que está acontecendo no universo dos adolescentes. Eu estou aqui para isso, é para contar muita fofoca, por onde eu ando passando, tem acontecido bastante coisa. Eu estou aqui para fofocar. Então, vamos lá. A gente queria começar lendo um texto bíblico. Pastor, tem um texto bíblico muito interessante e esse texto bíblico ele é muito conhecido. Está lá em Mateus 24, no versículo 14, que diz assim: E será pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. E aí eu quero te perguntar o seguinte: a nossa responsabilidade como jovem hoje é pregar o evangelho a todo mundo, a todas as nações? E isso significa estar em todos os países, em todas as línguas, culturas, ou a todas as pessoas literalmente? Porque é como se o texto dissesse assim, pregar a toda língua, tribo, nação, a todas as nações, mas isso quer dizer a todas as pessoas? Ou basta da nação estar naquele lugar, naquela nação? Pregar o evangelho não é ter uma comunidade plantada em um lugar como se a nossa responsabilidade tivesse sido realizada, alcançada ou desenvolvida com eficiência. Pregar o evangelho a todo mundo significa pregar a todo mundo mesmo. Por quê? Não haverá uma única pessoa que
contemplará a volta de Jesus sem saber o que está acontecendo. Se eu não pregar, se a igreja não cumprir o seu papel, as pedras clamarão. Deus vai levantar um meio sobrenatural para cumprir uma missão sobrenatural. Porque a missão é sobrenatural. Se você parar para pensar, eu tenho que pregar para todas as pessoas. Beleza. Quantas morrem por dia e quantas nascem por dia? A população, ela está em constante desenvolvimento. Então, se você for calcular a quantidade que nasce por dia, que morre por dia, a pregação do evangelho é um negócio impossível aos olhos humanos. Então, nós estamos falando de um elemento sobrenatural. É por isso que a gente tem promessas, em especial, para o final do tempo do fim. O fim do tempo do fim, nós temos algo sobrenatural acontecendo, que é o derramar da chuva serôdia, que é a proclamação do evangelho, que é o que a gente conhece como clamor da meia-noite. E o papel da juventude é preponderante nisso daí. Se você olhar a profecia de Ezequiel, que está canalizada para os últimos instantes da história desta terra, tem promessa ali sobre o derramar do Espírito envolvendo na proclamação do Evangelho os jovens, os velhos e as crianças. Você observa Joel fazendo essa declaração, né? Que os jovens profetizarão, os velhos sonharão e as crianças terão visões. Enfim, não sei se exatamente essa é a atribuição de cada um, mas são esses os papéis dentro das classes etárias no último tempo. Ou seja, Deus está contando com os adolescentes, Deus está contando com os jovens, mesmo porque o evangelho é eficiente da seguinte forma: é mais fácil uma mulher pregar para uma mulher, é mais fácil um jovem pregar para outro jovem, é mais fácil um menino pregar para outro menino. Ou seja, quando há essa identidade de faixa etária, o linguajar é semelhante, as realidades são semelhantes. Então, a mensagem do evangelho pregada por alguém que é da sua idade fala mais ao seu coração por ter elementos mais, coisas mais em comum. Então, barreiras, de repente, se abrem em função disso. Então, se você tiver poucos jovens pregando o evangelho, poucos jovens se converterão. Se você tiver poucas crianças envolvidas no evangelho, talvez poucas crianças se converterão. Se você tiver poucas mulheres envolvidas no evangelho, poucas mulheres se converterão. Se você tiver poucos adultos se converterão. Enfim, quem nós temos hoje como pregadores? Deus quer usar a todos. Por quê? Porque Ele quer alcançar todos. Ele morreu por todo mundo, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, amou o mundo. Envolve as crianças, adolescentes. Agora, é preciso que todos preguem o evangelho, porque ninguém quer ter uma igreja só de velhos, ou uma igreja só de adultos, ou uma igreja só de homens, ou uma igreja só de mulher, ou uma igreja só de adolescentes, fica uma igreja manca. A igreja ela é completa quando todas as faixas etárias se encontram presentes no templo. Aí é uma igreja forte. A igreja que tem a ausência de jovens, ou ausência de idosos, ou ausência de crianças, é uma igreja aleijada, é uma igreja deficiente. Isso é reconfortante, porque quer dizer que seja quem eu for, eu posso ser alguém que prega o pode evangelho. ser útil para isso. Exatamente. Então, você falou que... não tem essa mais de falar assim, a criança é o futuro da igreja. A criança é o presente da igreja, porque é a criança pregando para a criança. Então não é o futuro, já é o presente. Porque a criança ela já é testemunha do evangelho para outros da faixa etária. No Brasil, por exemplo, a gente tem um movimento muito forte com as crianças, e esse movimento, por exemplo, ele se organiza em pequenos grupos de crianças pregando para as crianças. Tem um pequeno grupo dos adolescentes pregando para adolescentes, tem um pequeno grupo dos jovens pregando para os jovens, e um pequeno grupo dos adultos. Toda sexta-feira, as igrejas se reúnem nos lares por suas faixas etárias, né? Por seus grupos que se auto-identificam, né? Enfim, isso aí é bem legal, mano. Isso aí traz um fortalecimento e, ao mesmo tempo, um processo de evangelização. Porque a igreja ela tem que funcionar no templo, nas casas e nas ruas. A gente está acostumado com o quê? O indivíduo vem, por exemplo, para os Estados Unidos e ele está acostumado com a igreja só no templo e só no sábado. Não tem igreja nas casas e também não tem igreja nas ruas. Mas se a igreja é um hospital, o hospital não tem que funcionar todo dia, o tempo todo, não tem doente todo dia. Se a igreja só funciona no sábado pela manhã, que hospital é esse que só abre as portas no sábado pela manhã? Os enfermos vão procurar o quê no outro dia da semana com a maior enfermidade chamada pecado? Aí você tem a igreja nas casas. A igreja tem a sua membresia dividida em pequenos grupos por identidade de faixa etária,
né? Tem o momento do encontro dos jovens nas casas, então, os jovens se reúnem que dia, na casa de quem e tal, não sei o quê, diferente do dia do culto da igreja. E os adultos? E as crianças? Percebe? Então, e a igreja funcionando todo dia. Aí, além de estar nas casas e além de estar no templo, em que momento essa igreja vai para a rua? Porque se eu tenho que pregar o evangelho para todo mundo, eu fico na igreja esperando as pessoas virem até mim? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que a gente vai pregar o evangelho para Orlando, esperando que todo cidadão de Orlando visite o Espaço Novo Tempo de Orlando ou a Igreja Central de Orlando? Esse evangelho não vai ser pregado nunca. Eu não espero as pessoas virem até mim. Isso é raridade. Acontece, mas é raro. Eu tenho que ir aonde as pessoas estão. Enfim, onde é que as pessoas estão? Nos malls. Onde é que as pessoas estão? Trabalho. No trabalho, no meu ambiente de trabalho, na escola. Eu não vou pegar um microfone, abrir e começar a pregar e tal, mas eu trabalho de corpo a corpo, trabalho de pessoa a pessoa. Se isso não for incorporado na minha identidade, mais tarde eu vou me cansar da fé. Porque é uma fé muito egoísta, é uma fé só para mim. É só eu me alimento, eu ouço a música, eu ouço o sermão, eu ouço a música, eu ouço o sermão, eu participo do coral, eu faço isso, faço aquilo. Quando é que eu vou viver para os outros? Porque eu estou vivendo só para dentro do meu círculo ali. Então, nós somos um grupo de pessoas que só nos alimentamos, parece que o céu agora é exclusividade nossa, a gente não quer nem que ninguém vá mais, porque a gente não chama mais ninguém para ir. E Deus vai cobrar isso da gente. Porque o evangelho foi dado para você levar adiante. Se você guardou para você mesmo, é igual aquela parábola que Jesus contou. Você pegou o talento, escondeu o talento, com medo de perdê-lo. Né? O outro pegou o talento e multiplicou o talento. Aí o Senhor vem. E aí, cara, o que você fez com o talento? Senhor, eu dupliquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Muito bom, muito bom. Aí o outro, e você? Eu tive medo de perder o que o Senhor me deu e eu guardei. Mano, então eu te dei, foi para você guardar. E os crentes estão assim. Deus te deu uma mensagem para você guardar. Deus te deu uma mensagem para você guardar, Ele te deu uma mensagem para você compartilhar. Se você não compartilhar essa mensagem, que é um pão, você não divide o pão é só seu, você não vai aguentar comer o pão todo, você vai mofar o pão. Aí o pão deixou de ter utilidade para um monte de gente. Enfim, e por que Deus quer que eu pregue o evangelho? Porque quando eu faço o bem-estar para os outros, eu sou feliz. Existe até um estudo onde apanharam uma quantidade significativa de adolescentes em estado de depressão. E como é que a gente vai curar a depressão desses meninos? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um propósito para eles, um sentido para a vida. O sentido para a vida é servir. Aí levaram esses moleques para um hospital que trata com crianças com câncer e foram para a ala do estado terminal. Aí fizeram o quê? Pegaram esses meninos, a partir de hoje você toma conta desse menino que está com câncer. Você toma conta. E eu tenho depressão, como é que eu vou tomar conta de alguém? Só que agora eu esqueço do que eu estou vivendo e eu tenho que tomar conta dessa pessoa. Meus problemas não são mais significativos, tão relevantes assim, porque o problema dele é mais grave que o meu. Aí eu esqueço os meus problemas porque eu estou centrado em ajudar os outros. Ou seja, quando eu ajudo os outros, eu sou curado. E a pesquisa revelou que os adolescentes todos foram restabelecidos da depressão, porque pararam de fazer o foco a si mesmo e viver em função dos outros. Por que Deus pediu para que eu pregasse o evangelho? Para que o foco não estivesse sobre mim, mas sobre a pessoa que eu preciso alcançar. Uma ação transformadora do caráter. Então, quando eu vou na busca de ajudar alguém, o maior beneficiado sou eu. Uau. Então, prego o evangelho. Mas por que eu tenho que pregar o evangelho? É porque isso vai fazer bem para você. Certo. É uma terapia... É uma terapia curativa que Deus me deu. Quando eu prego na igreja, pastor, obrigado pelo sermão. Obrigado pelo sermão, conversa fiada. Obrigada eu. Obrigada eu, porque o beneficiado sou eu, entende? Uau. Então, quanto mais você faz, mais você é beneficiado por ter ajudado alguém. Você quer ver uma coisa? Experimenta dar um estudo bíblico para uma pessoa e depois, no final, na conclusão de você ter desenvolvido um processo de discipulado, você chegar na igreja e olhar para o tanque batismal e a pessoa que você acompanhou está descendo as águas. Você, com o seu trabalho, você tirou alguém dessa terra e o levou para a eternidade. Tem noção do que é isso? Você tirou ela da morte eterna para a vida eterna. É uma pessoa que vai estar contigo por toda a eternidade, porque Deus te usou para isso. Então, é um sentimento que não tem preço, mano. É um sentimento que não tem descrição. Então, a Ellen White diz assim, todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário
E ela está certíssima. Que quando você batizou, mano, eu batizei na igreja, mano, eu batizei na igreja, mano, eu batizei na igreja. Fica todo animado. Jesus é demais e tal, não sei o que, não sei o que. Você está vivendo a experiência do primeiro amor. Mas depois esfria. Isso, em algum Aí eu digo assim, ali... todo cristão nasce no reino de Deus como missionário, verdade. Mas ele só vai permanecer se ele continuar sendo missionário. Se ele não for missionário, ele não permanece. Tem uma hora que ele se cansa. Eu fui diretor de escola sabatina, eu fui diretor de jovem. Tá, mas quantas almas você salvou para Jesus? A gente está confundindo ter cargo da igreja com ser missionário. O que a gente... Entende? Quantas pessoas você levou para Jesus? Não, mas eu fui diretor do coral. Quantas pessoas você conduziu aos pés de Cristo? Essa é a questão, mano. Eu não posso me satisfazer em ter um cargo na igreja. É preferível você não ter cargo na igreja. Agora é escândalo total. O mundo vai se acabar agora. É melhor você não ter um cargo na igreja, estiver salvando almas para Jesus, ensinando a Bíblia e levando pessoas à conversão, do que você ter um cargo na igreja e não estar conduzindo ninguém ao batismo. E às vezes a gente se ocupa tanto com esses cargos na igreja. Você não ensina a Bíblia para ninguém. Tanto da não gente. ensina a Bíblia para ninguém. Exato. A gente é muito bom em fazer culto. Aí a pergunta aqui, eu não vou perguntar para vocês, óbvio, ninguém aqui. Aí a pergunta que temos que fazer para si mesmo. Quem está estudando a Bíblia comigo? Eu estou ensinando a Bíblia para quem? Quantas pessoas nesse momento eu consigo colocar 3 pessoas na minha mão? Eu estou ensinando a Bíblia para essa pessoa, para essa pessoa. Mas eu não tenho o dom. Pô, mano, não tenho o dom de explicar a razão da sua fé. Eu não estou dizendo que você tem que ser o melhor instrutor bíblico do mundo. Mas é simples do modo como a direção que deve ser tomada. Qual é? Você explicar a razão da sua fé. E quem diz isso? Sou eu? Não. É Paulo que diz, procura te apresentar como obreiro, né, que sabe manejar bem a palavra. Porque o que te converteu? Não foi a palavra? Então, o que você viu na palavra que te converteu? Isso você não sabe compartilhar? Se você não sabe compartilhar, então você não sabe nem se você se converteu de verdade. Por que eu me converti? Eu me converti porque eu aprendi na Bíblia isso. E a gente hoje vive numa geração que a galera não sabe explicar a razão da fé. Por que você vai para a igreja? Eu vou para a igreja porque é legal. Eu vou para a igreja porque meus amigos estão lá. Mano, a música é legal. Porque o pastor é maneiro. Eu vou na igreja porque a igreja todo sábado à noite se reúne para ver um filme, comer pipoca e tal, não sei o que. Eu vou na igreja porque a menina lá é bonita, eu tô afim da menina. Tá, cara, percebe como é superficial? A igreja é um clube, mano. Sim. Você vai porque é um clube legal. É um clube social. Só que tem que ter uma razão maior de você estar ali. A amizade é importante, tudo que eu acabei de citar é super importante e tem que existir. O convívio social é indiscutivelmente importante. Mas qual é a razão da minha fé? Não pode ser o mais importante. Eu sou adventista por quê? Por que eu sou adventista? E a galerinha não sabe disso. Não sabe disso. Pastor, então, mas e se eu não tenho vontade de pregar o evangelho? Como então, que faz? Mas aí eu falo vontade igual eu falo pra galera pra malhar. Aí eu não tenho vontade de malhar, Beleza, tu não tem vontade de estudar, tu não tem vontade de trabalhar, tu não tem vontade de levantar cedo, tu não tem vontade de comer bem. Aí você vai ficar dando moral pra tua vontade? Tua vontade vai acabar contigo. Porque você não tem vontade para fazer o que é bom e a sua vontade que rege a sua vida não é a minha vontade que rege a minha vida. A minha vontade ela só tem moral quando ela está submissa ao que é bom. Ok? Eu tenho vontade de comer chocolate, mas eu não vou dar moral para minha vontade. Eu vou comer arroz, feijão, vegetais, salada, uma proteína boa. Por quê? Porque embora eu não tenha vontade, eu estou tendendo ao chocolate, eu sou inteligente o suficiente para saber o que é bom. Eu não tenho vontade de levantar às 5 horas da manhã para ir para academia. Né, mano? Eu não tenho vontade, mas a gente foi. Sei lá, torturado ainda. Foi. O cara foi lá malhar comigo lá, 6 horas da manhã, tava na academia, mas para estar 6 horas tem que levantar 5 horas, que você tem que comer alguma coisa e fazer não sei o quê, tal, sair 5h45 para estar X horas lá. Não é questão de vontade, é uma questão de necessidade. Ok? Sabe qual que é o nosso problema? A gente dá moral demais para a vontade. No dia que eu tiver vontade, vai morrer sem fazer nada, porque ninguém tem uma vontade decente. A vontade ela precisa ser trabalhada por uma decisão. Na verdade, a gente tinha que parar de prestar atenção nesse negócio de vontade e trabalhar num negócio chamado disciplina. Eu não tenho vontade de malhar, mas eu vou malhar, sem vontade.
E daqui a pouco você cria um processo de atividade tão contínua e isso vai começar a gerar em você dopamina. Você sabe que a gente vive em função de dopamina, né? Sim. Exemplo, por que a galera gosta tanto de um hambúrguer? Porque quando você come, gera dopamina, prazer, né? E aquilo te escraviza. O hambúrguer escraviza, a pizza escraviza, entende? Sim. Mas quando você começa, por exemplo, a trocar a dopamina do hambúrguer pela dopamina do exercício físico, no final de um treino, você vai ter um prazer igual ao que você tivesse comido hambúrguer quando você se submeter a um processo depois de alguns meses, depois de 2.300 tardes e manhã. Muito bom. Pode ser que demore. Mas numa hora chega. Aí quando o processo de compensação acontecer, você vai sentir prazer por uma coisa que te faz bem. Olha só. Entendeu? Fica a dica, né? Eu não tenho vontade de dar estudo bíblico. Começa. Faz sem vontade. É igual o crente, não tem vontade de orar. Ora sem vontade. Aliás, se a oração é abrir o coração a Deus como se faz a um amigo, você começa já assim, ó. Senhor, eu estou orando aqui agora, mas não tenho a menor vontade de orar. Sei nem o que eu vou te dizer. Já orou. Pronto. Tá vendo aí? Uhum. Então, Legal isso. É exatamente viver nessa perspectiva. Às vezes eu tenho a impressão de que meu trabalho me impede de testemunhar. Ou eu deveria estar dedicando mais tempo para o trabalho de Deus. Esse é o maior engano de todos. Sabe por quê? Eu posso testemunhar no meu trabalho. E tem gente que acha que viver para a obra é só ser pastor, né? Então parece que o único que trabalha para Deus é o pastor. Porque o pastor passa o dia dedicado às coisas da igreja. Ele passa o dia estudando a Bíblia para fazer sermão para apresentar no sábado. Ele passa o dia entrando em contato com os irmãos e visitando os enfermos e fazendo. Só quem trabalha para Deus é o pastor. Só o pastor é o santinho. Só o pastor vai subir. Ô, glória! Conversa fiada. Ei, eu falo o seguinte. Você talvez não tenha recebido o dom ou chamado para ser pastor. Você recebeu o dom para ser um dentista. Amigo, você quer um momento melhor para falar de Jesus, um cara deitado na sua cadeira, com a boca aberta, sem poder questionar nada do que você fala, e você com um motor na mão, né? Você com um alicate na mão, fala assim, ei, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Mano, ó, fica esperto aí, confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor. O pedreiro lá, tá metendo massa lá no tijolo. Escuta, mano, você já ouviu falar, por exemplo, na Bíblia, a parábola do edificador? Já viu? Né, a construção que foi feita sobre a rocha, a construção que foi feita sobre a areia. Você já ouviu falar sobre isso? Mano, estamos fazendo esse alicerce aqui porque ele é a parte mais importante da obra. Assim como esse alicerce sustenta toda a casa, existe uma coisa que sustenta a nossa vida. Se chama Jesus Cristo. E a gente vai construindo tijolinho, tijolinho a cada dia para a nossa casa ficar bem construída. E o alicerce tem que ser Jesus. Porque, mano, o cara tá fazendo a obra e tá falando das coisas. Uau. E uma pregação que um pastor não poderia fazer. Sim. O dentista alcança alguém que o pastor de repente não alcançaria. Você está lá no processo lá da engenharia, da arquitetura. Então você tem respaldo bíblico na sua profissão. Você é advogado, você vai entrar numa questão, aí você vai falar sobre lei. Mano, olha só, o cara tem a propriedade para falar sobre lei, quando Deus também tem a sua lei. E o advogado fala, olha, nós vamos enfrentar algumas consequências porque nós transgredimos a lei. Então, em função disso, você agora vai ter que ser condenado a isso, você vai ter que pagar essa multa, nós vamos tentar aliviar o processo e tal, não sei o que, não sei o que. E a lei de Deus é a mesma coisa. A gente tal. Mas, olha, diferente da multa que você vai pagar, a tua multa já foi paga lá na cruz do Calvário, ele morreu por você, você está isento dessa cobrança se você aceitar o pagamento que ele fez. O cara tem oportunidade de falar sobre lei e sobre graça, porque por causa da lei, o cliente dele está sendo condenado e ele pode apresentar a lei onde o cliente é transgressor, mas ele pode ser absolvido. Uau. Então o advogado tem uma ferramenta que o pastor de repente não teria. Aí eu tenho que ser pastor para pregar o evangelho, eu posso ser advogado, eu posso ser médico. Jesus passou a maior parte do seu ministério curando pessoas e agora eu sou médico, então eu vou ter que lidar com essa gente. Escuta, eu agora quero falar para você do médico dos médicos. O cara está no consultório com o cliente e ele é o especialista. Tudo bem que você não vai transformar a sua clínica ou o seu escritório de advocacia em proselitismo, né? Mas você pode sempre deixar semente, compreende? De repente aqui você pode até ser processado. Você está pregando o evangelho para mim, tal. E há esse receio. Mas não precisa pregar dessa forma, como se estivesse com cima de um púlpito.
é a coisa feita com sabedoria, é deixando a sementinha e tal, não sei o quê. E outra coisa... Isso é uma dúvida que a gente tem, pastor. Porque assim, a Bíblia diz que a gente tem que pregar o evangelho, mas isso é o quê? É todo o evangelho, todas as verdades? O evangelho se chama Boas Novas, ok? O evangelho se chama Jesus Cristo. Você tem que pregar sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus é a janela que abre a alma. É a mensagem que abre a janela da alma, melhor dizendo. Então você fala sobre Jesus Cristo. Mas e o caiu a grande Babilônia? E aí é o seguinte, o caiu a grande Babilônia não tem a menor importância se o cara não se interessa por Cristo. Tem a menor relevância. Então você está colocando a carruagem na frente dos bois. Você está colocando o telhado antes do alicerce. O que eu falei aqui na parábola do edificador? A primeira coisa é o quê? É o alicerce. Então você vai para caiu a Babilônia, você está falando do tornado que está vindo. Ok? Mas o tornado vai destruir que casa se não existe casa? Sim. Entende? A casa precisa ser construída. Começa pelo alicerce. O alicerce é Cristo. Vamos falar sobre o amor de Deus, porque isso aí vai abrir janelas para que outros assuntos. A sequência seguinte é o que esse Jesus ensinou? Certo. É o que Jesus ensinou sobre o cuidado do seu corpo, sobre sexualidade, o que Jesus ensinou sobre relacionamento interpessoal, o que Jesus ensinou a respeito da sua vida, ao estado dos mortos e tal, não sei o quê. Mas eu primeiro tenho que estar interessado em Jesus. Sim. Okay? A gente tem uma obrigação do ID, a ordem de ir e pregar o evangelho a todas as nações. Como Júlia falou assim, é o todo, é o amor de Cristo. O que a gente tem uma responsabilidade. O que paga a nossa responsabilidade de dizer assim, você cumpriu o chamado? É eu chegar para uma pessoa que não conhece e dizer assim, olha, Jesus te ama, ou dizer assim, ó, Jesus te ama e eu tenho mais algumas coisas para te falar, e aí aos poucos eu vou introduzindo, mas se eu só dizer assim, Jesus te ama, a minha responsabilidade com aquela vida foi cumprida? Não, claro que não. Jesus te ama é só a janela que abre a porta. É só a janela de entrada da alma. O Jesus te ama, ele é muito abrangente, né? Por que ele te ama? Tem uma história por trás disso. Então, você precisa sempre deixar para a pessoa uma conquista, mano. Você namora? Não. Não? Então você precisa treinar mais a sua conquista. Né? Você namora? Não é casado? Também não. Eu só tô lidando com regaçado aqui. Né? Você namora? Vou mentir, namoro. Então pronto. Você foi conquistada, não foi? Não, infelizmente não. Não foi conquistada. A coisa tá feia. Rapaz, então aproveita aqui para apresentar isso aqui é o tal. Brincadeiras à parte, é o seguinte, é uma conquista, mano. É uma conquista. Você não conquista uma pessoa num único momento, né? Você se torna interessante para a pessoa. A sua vida precisa ser interessante. Jesus deixou sua vida interessante. Isso te torna uma pessoa atraente espiritualmente. Porque olha como é que esse cara é feliz a despeito dos problemas que ele tem. Olha como é que ele goza de um bom relacionamento com os pais quando todos os jovens da mesma idade que ele não oferecem isso. Você é um cara diferente. Olha só como é que ele não quis passar a perna no amigo. Olha só quando jogando futebol, o cara falou que a bola saiu e ele disse, saiu mesmo. O cara derrubou ele e ele falou assim, cara, não foi pênalti não, eu escorreguei e caí. Nossa, esse cara é diferente, né? Então você se torna uma pessoa atraente porque você é diferente. Logo, é bom estar perto de você. Então eu preciso descobrir por que você é assim. Às vezes a gente fala de pregar o evangelho. Quer fazer um curso, pastor, de como ser atraente? Como ser atraente? Como ser atraente. Vender um curso? Na hora, pensou? Hoje tudo é vender curso, né? E até pagar esses dólares, miserável, que eu tô tudo devendo já. Então é o seguinte, você se torna uma pessoa atraente em função do que você crê, em função do que você acredita. Porque tá todo mundo, em sua grande parte, vivendo uma vida miserável, mano. É uma vida de ambiente de disputa, é uma vida de um querendo ser melhor do que o outro, é uma vida de nariz empinado, é uma vida de sustentabilidade em cima de coisas que não edificam. E as pessoas são vazias, as pessoas são frustradas, as pessoas vivem de aparência. E, de repente, você não está se importando com a aparência sem ter uma essência, como a gente falou. Você está se importando não com as futilidades da vida. Você é um cara diferente. Chama atenção. Chama atenção. Não, que cara diferente. Ele poderia se aproveitar dessa situação, ele não se aproveitou. Por que você é assim? Eu quero conhecer essa pessoa. E você está pregando o evangelho
por intermédio do seu testemunho. Ou seja, você é uma pregação sem abrir a boca. É um negócio assim, pelo testemunho, né? Mas existe momentos em que a gente vai ter que abrir a boca, né, pastor? Vai. Aí é o seguinte, eu tenho que sair para pregar o evangelho. E tem muita noção assim, eu tenho que enviar todo mundo, tenho que ir para a África, eu tenho que ir para a África pregar o evangelho. Mano, se existe um lugar evangelizado é a África, viu? Todo mundo quer ir para lá. Todo mundo quer ir para lá, né? Eu estive na África no mês passado, é crente que eu vou te falar uma coisa. Exemplo, tem uma missão lá que tem 100 e poucos mil adventistas, enquanto uma missão na região que eu estou tem 35 mil adventistas, tem 20 mil adventistas, uma outra. Então, quem é que precisa ser mais evangelizado? Na verdade, é a missão onde eu estou. Vem para Orlando, vem para Orlando. Então, daqui a pouco eles estão vindo lá da África evangelizar aqui em Orlando. Evangelizar aqui. Então, na verdade, assim, é o seguinte, Jesus disse para você pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Onde é Jerusalém? Minha casa. Como é que você vai ser missionário do outro lado do mundo se você não falou de Jesus nem pro teu irmão ainda? Você é o único adventista na família. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil porque será que eu sou uma boa testemunha dentro de casa? Porque dentro de casa é que tu sabe se tu é crente de verdade ou não. Entende? Então, a gente falou toda essa vida atraente. Se você é um irmão pica-fumo, conforme diz o nordestino, vacilão, então você não é uma pessoa atraente, o teu irmão não vai querer nunca entrar para a tua igreja porque você é pior do que ele. Entende? Você é um irmão que mente, você é um irmão que trapaceia, você é um irmão que quer se dar bem em cima do outro irmão. Aí tu vem falar de Jesus, mano. Esse teu Jesus não transformou você, então para que você quer oferecer ele para mim? Então, dentro de casa é o teu melhor campo missionário, porque ali você descobre se você está apto para ser missionário ou não. Porque dentro de casa é que você sabe se você é convertido de verdade ou não. Boa. Então, é o primeiro campo. Ô, pastor, você falou sobre os discípulos, sobre Jerusalém, sobre a missão que Jesus deu para os discípulos. E a gente olha assim para a história dos discípulos da igreja do primeiro século e como eles como eles tinham essa garra e como eles avançaram e pregaram o evangelho. Por que a gente não consegue fazer igual eles? O que está faltando para a gente ter essa vontade, esse fogo, esse avivamento? Eles alcançaram o mundo todo conhecido da época, né? 12 pessoas conseguiram espalhar tudo. Como é que a gente não consegue fazer isso? Olha, o mundo hoje ele é bem diferente do mundo de antigamente, né? Isso aí dispensa até comentários. A população é gigantesca, o estilo de vida mudou, é um estilo de vida não mais tão rústico. O mundo daquela época, nós estamos falando de um mundo mais restrito, de um mundo menor. Mas, com certeza, a despeito de todas essas diferenças que existem, o desprendimento deles para a obra é algo que nós precisamos copiar. Ok? Só que uma coisa são os discípulos, os caras que viviam integralmente para isso. Outra coisa são os discípulos apóstolos, porque todo apóstolo era um discípulo, mas nem todo discípulo era apóstolo. Ok? Então, quem que é discípulo? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo aqui é discípulo. Mas o discípulo não necessariamente é um apóstolo. O grupo de apóstolos era um grupo limitado, ok? Que viviam em função disso. Paulo era Paulo o dia inteiro, né? Pedro era Pedro o dia inteiro. Certo. Mas o carinha lá que cuidava das ovelhas, ele cuidava das ovelhas e fazia também o processo de testemunho. Era discípulo, mas não apóstolos. Então, existem as pessoas que vivem integralmente do evangelho e vivem para isso, e existem as pessoas voluntárias, ok? Tendo isso em vista, todos nós precisamos, dentro do nosso escopo, do nosso raio de ação, sermos dedicados ao que fazemos. O que falta mais para a gente? Um pouco mais de dedicação. A gente está muito preocupado em vencer na vida. Né? Vencer conquistar na o sonho vida. americano. O sonho americano. Vamos vencer na vida. Mas só que nesse vencer na vida, a gente acaba perdendo o foco do que é mais importante. Vencer para a eternidade. Porque o que a gente conquista aqui, por aqui vai ficar. E os tesouros do céu, eles são para a eternidade. Então está faltando um pouco mais de comprometimento.
é ser a igreja o dia todo dia e não apenas um dia por semana. 24/7, como fala. É a igreja, o hospital de portas abertas todos os dias. Né? Muito bom, muito bom. Eu já ouvi vários comentários do tipo assim, pô, Jesus vai voltar antes de você se formar. Pô, tomara que Jesus demore mais um pouquinho, porque eu quero me informar, eu quero exercer, eu quero... E a pessoa coloca a vida dela aqui na frente da volta de Cristo. Isso é muito normal, já vi bastante. É bastante. Mas porque a gente acha que os prazeres são esses que estão diante das nossas conquistas, né? Mas aí a gente não tem noção, na verdade, do que está sendo preparado pra gente. Se a gente tivesse noção, a gente queria largar tudo isso daqui e ir logo pra lá. Isso me faz lembrar do texto que a gente estava comentando. Adriana, você consegue abrir pra gente em João 12:25? A gente está caminhando pro final, mas sobre essa questão da gente colocar Jesus na frente, a missão na frente, tem um texto que a gente estava discutindo antes de começar que fala sobre isso. João 12:25 diz assim: quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que Você não pode odiar? ser feliz? Eu tenho que odiar a minha vida aqui? Eu tenho que... Qual é o conceito de felicidade? Felicidade é ter sucesso. Conceito que todos nós... No modo geral, felicidade é ter sucesso. Então você vive atrás do sucesso. Ok? Quer realizar o meu sonho. Quer realizar o seu sonho. Eu vou ter sucesso quando eu ter meu carro zero, eu vou ter sucesso quando eu terminar a faculdade, mestrado, doutorado, eu vou ter sucesso quando eu casar, eu vou ter sucesso quando eu ter meu primeiro filho. Então eu vou ser feliz quando eu alcançar as coisas. Quando você alcança, você renova o seu patamar. Você vira escravo dos seus ideais. Porque eu quero ser feliz, eu vou comprar meu apartamento. Comprei, mas agora ele é muito pequeno, eu queria um maior. Aí você criou um outro patamar, e você luta por outro patamar. Chegou no outro patamar, mas um só não é necessário, eu preciso de um segundo, de um terceiro, um para alugar, outro para isso, outro para ser de férias, outro para ser a morada, tal, um para ser de campo e tal. Então você vai estar sempre renovando os seus patamares e a sua felicidade, esse seu sucesso, sinônimo de felicidade, você nunca vai estar satisfeito. Então você vai estar sempre buscando alguma coisa que você não tem. Okay. Né? Então quando Jesus diz assim, pra gente odiar a nossa vida aqui, é no sentido de comparado com aquilo que ele tem, isso aqui é secundário. Também, mas vou continuar no raciocínio. Aí você tem essa perspectiva de sucesso. Aí entra a questão do que é verdadeiramente felicidade. Felicidade já é você ter o senso de pertencimento. Quem disse isso? Os psicólogos. Mas Jesus já falou isso há muito tempo. Você está entendendo que felicidade é ter o carro, é ter a casa, é ter viagens, é ter idiomas. Felicidade é ter patrimônio, felicidade é ter boas roupas e boa comida. Você entendeu felicidade como sucesso. E aí o Senhor Jesus diz que felicidade é pertencimento. Eu não preciso ter um carro para pertencer à minha mulher e ela a mim. Eu não preciso ter um carro para pertencer ao meu filho e ele a mim. A gente simplesmente pertence. Eu não preciso ter uma casa própria para pertencer a Deus e ele a mim. Eu simplesmente pertenço. Ou seja, o ter já não é mais importante. O ser é a questão. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou cônjuge. Não é porque tenho, é porque eu sou. E eu preciso estar feliz pelo que sou, não pelo que tenho. Porque o ser é mais importante. Porque você pode ter as coisas e não ser mais o pai, perder os filhos. Você pode ter as coisas e não ser mais o cônjuge, perder a esposa, perder o marido. Você pode ter as coisas e não ser mais filho de Deus. Enquanto você pode deixar de ter tudo e ser todas essas coisas. Então, qual é a felicidade? Está no senso de pertencimento. Ponto número 1. Eu pertenço a Deus e pronto, acabou. Já tenho motivo suficiente para ser feliz. Com carro, sem carro, com viagem, sem viagem, com idioma, sem idioma. Eu pertenço a Cristo. Ponto. Sou feliz. Ok? Segundo ponto é o propósito para a vida, que eu falei agora há pouco, a missão. Né? Então eu fui colocado aqui de um modo passageiro para desenvolver uma missão que é exatamente para contribuir para essa minha autossatisfação. Deus me pede para pregar o evangelho para que essa satisfação exista em fazer o bem à vida das pessoas. Muito bem, tendo isso em vista, você olha agora para a vida com uma perspectiva diferente, ok?
Então, eu odeio que vida? Que vida que eu odeio? A que não representa o propósito de Deus. Eu odeio essa vida materialista. Eu preciso odiar essa vida materialista. Se eu odeio essa vida materialista, não estou dizendo que é ruim ter coisas. Aqui, eu tenho um Apple Watch, eu tenho uma aliança, eu tenho uma roupa, eu tenho um iPhone. Não é? Mas é no sentido de você ver que você pode ser alguém sem isso. É bom ter, é bom. Mas isso aqui é a razão da minha vida, é a razão da minha existência? Não, não é. Então, quando você odeia a vida, é quando você vincula a felicidade a essas coisas que estão colocadas por aqui, como se isso daqui fosse eterno. E não é. Se você for apaixonado por isso aqui, automaticamente você está odiando o que Deus está oferecendo para você. Se você for apaixonado pelo que Deus está oferecendo para você, automaticamente você é o contrário do que está oferecendo aqui. Não tem como um acordo. Entende? Entendi. Então, não é proibição de você ter coisas ou fazer coisas, mas é você tomá-las como prioridade. Mesmo porque o texto bíblico, buscai em primeiro lugar, significa que tem um segundo lugar, tem um terceiro lugar, tem um terceiro lugar. O primeiro lugar é o reino de Deus, aí o segundo lugar é o quê? Aí, de repente, aí você começa a colocar a sua lista de prioridades. Sim. Agora, o problema, odiar o reino de Deus é tirá-lo do primeiro lugar e colocar as coisas da terra. Agora, odiar as coisas da terra é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E ela fica no devido lugar que pertence. Perfeito. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e etc, etc, etc. As coisas vão assim. Aí você explica o odiar e o amar, né? Não é Sensacional. odiar literalmente como a gente Não, entende. Assim. mesmo porque o ódio é um veneno que você toma para os outros morrer. Então, se eu odeio você, eu estou tomando veneno para querer te matar. É ridículo. Não faz Né? nem E faz mal somente a mim. O ódio por si só é uma coisa que faz mal. Ela destrói teu sistema imunológico, né? Ei, pastor. Então você fica doente. Tem gente, a mulher, por exemplo, ela é traída pelo marido e sente ódio do marido o resto da vida. O cara se casa de novo, vai embora, Segue tá a feliz vida. da vida e a mulher adquire um câncer. É. Né? Por quê? Porque criou um bagulho dentro de si e acabou virando uma patologia e se autodestruiu. Que E o loucura. cara tá lá vivendo a vida dele na boa. Tranquilo. Valeu a pena esse ódio? Um ódio é um troço que você toma para matar os outros, mas é você que toma. Veneno que você toma para matar os outros. É suicídio. Não faz É sentido. burrice. Pastor, a gente está quase na hora de ir para nossa missão agora, para nossa pregação lá, mas antes, dá só uma dica, alguma dica para o pessoal que está assistindo, assim, ó, se você começar a fazer isso, se você fizer isso, mudar isso aqui na sua vida, você vai te ajudar a começar a pregar o A evangelho. primeira coisa que a gente precisa ter é experiência com Deus. Ok? Você não tem condições de falar alguma coisa que você não tem. Então, tenha uma experiência com Deus, viva uma vida de oração, de estudo da palavra. Deus fala ao meu coração, eu preciso escutar sua voz. E se você buscar isso, ele vai te dar essa experiência com ele. Ponto número 1. Uma vez que tem essa experiência com Deus, você vai pedir assim agora, Senhor, ajuda-me a dividir, a ter oportunidades para dividir essa experiência com alguém. E você não vai sair igual um idiota, fazendo papel de bobão e sendo o crente chato, enchendo a paciência de todo mundo. Deus vai entregar pessoas que estão sedentas para você ter a oportunidade de fazer aquilo que você está pedindo. Então você tem uma experiência com Deus e Deus te dá a oportunidade de você falar dele para os outros. Você não vai agora. E outra coisa, você, por exemplo, mano, você tinha um trabalho muito legal na internet. Você talvez tenha estado desestimulado, não sei o quê, mas você começou um trabalho muito legal. Tenho voltado. Você precisa voltar. Sabe por quê? A internet é a igreja 24 horas por dia. É porque o pessoal não sabe o que é. Porque em 2020 eu comecei a gravar vídeo todo dia pro Instagram. Tá tudo arquivado aqui. Eu não Olha apaguei só. nada, tá tudo Vai arquivado. estar aparecendo aqui embaixo. Não, tô brincando. E fala bem o menino. Então Olha é só. um negócio legal. Foi um processo pessoal que você devia continuar. Eu acho que é isso daí. E se não apareceu ninguém, você tem aqui, mano, ó, usar o Instagram só pra postar foto que você vai comer e tal, onde que você tá, venci na vida, tô na Disney, Irlanda e tal, não sei o quê. Mano, legal, nada contra. Mas se eu tenho que pregar o evangelho, eu posso fazer. Mano, tem 325 mil seguidores aqui no meu Instagram. Eu tenho uma igreja gigante virtual nas minhas mãos. Eu posso falar muita coisa para esse pessoal. Quantas pessoas você tem seguindo? Você pode falar para aquele pessoal.
Deus está te colocando essas pessoas nas mãos para você ser bênção na vida dele. Aí eu não tenho muita coragem. Então, cara, começa aqui no virtual, depois você vai para o pessoal, mas começa de algum jeito, só tem que começar. Agora, não comece alguma coisa sem não ter o que oferecer. Busque a Deus, se alimente dele, para você poder dividir a experiência que você teve com ele para o outro. Aí você vai ter autoridade no falar. Qual era a autoridade daqueles que estavam com Jesus? Eu vi. Eu vi ele, eu o vi fazendo isso, eu o vi dizendo aquilo. E você vai falar assim na sua autoridade. Deus me disse através da sua palavra, nessa revelação maluca, né? Deus me disse através da sua palavra, isso mudou a minha vida. Isso é o testemunho, mano. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aí o resto é com o Espírito Santo. Show de bola, pastor. Obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Rolo. Muito bom, pastor. Que Deus te abençoe. Se o pessoal quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? @PRDudu. Pensa um negócio fácil. Facílimo. PRDudu. Sem hackear, né, pastor? De preferência. Semana passada vi no inferno. Tá traumatizado. Tô traumatizado. Toda vez que eu abro a internet e o negócio demora para abrir, eu fui hackeado de novo. Já tô com tem que fazer um tratamento agora. Tem que fazer psicólogo. Obrigada, gente. Vocês têm mais alguma coisa aí para falar, para contribuir? Agora é a nossa vez de ir lá para nossa missão pregar. Tamo junto. Partiu. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Valeu, gente. Tchau, gente. O Rolo Bíblico.